Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nessa semana a lição de número 12, Ética Cristã e Política. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita introduzindo o assunto que abordamos aqui e também os slides deste assunto para você baixar quando você quiser. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo para mais uma pré-aula na leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Ética cristã e política. O maior e melhor político é Deus. Por que Deus? Porque Deus criou todas as coisas e Ele governa tudo que Ele criou, administra tudo que Ele criou com sabedoria. Portanto, se você quiser ser um bom político, se você quiser ser um bom administrador, se você quiser ser um bom chefe de família, se você quiser progredir na função, lá no seu trabalho ou nas funções da igreja, busque o exemplo de Deus. Leia a Bíblia e você vai ver como Deus administra com sabedoria, governa com inteligência todas as coisas que Ele criou. Todos nós somos políticos. Nós começamos a fazer política desde quando nos levantamos pela manhã. Administramos as nossas tarefas do dia. Administramos o nosso lar. Administramos a nossa função no nosso trabalho, as funções da igreja. Enfim, se somos administradores, o dia todo nós somos políticos. Agora, política na sua essência quer dizer aquele que governa bens públicos. Nós, às vezes, não governamos bens públicos, mas governamos aquilo que está à nossa frente para ser governado, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida no trabalho, a nossa vida na igreja. Todos nós fazemos política. Agora, todo aquele que faz política para o seu próprio interesse, para o seu próprio ego, para o seu próprio sucesso, para si mesmo, ele faz então politicagem, porque ele faz uma má política. E a política é administrar bem para os outros e para si próprio. Administrar bem não só para si próprio, mas também para as outras pessoas. Política é boa administração. Quem faz política, ele faz boa administração. Mas quem faz politicagem, ele faz uma má administração, querendo para seus próprios interesses ou querendo elevar o seu ego, elevar a sua posição, elevar, enfim, a sua vida diante das outras pessoas e não pensando em ninguém. Ele acaba então entrando pelo caminho da vingança, entrando pelo caminho da inveja, entrando pelo caminho do desespero, e isso vai fazer com que ele então administre faça uma má administração até da sua vida pessoal. Então, ética cristã e política é um assunto maravilhoso que nós vamos estudar nesse domingo. Então vamos ver a leitura diária de segunda-feira, 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 17. O cristão deve reconhecer as autoridades constituídas. Nós, cristãos, devemos reconhecer
as autoridades que Deus constituiu para governar a sua cidade, para governar a sua comunidade, para governar o Estado, para governar o país. Quem não é grato de que a polícia tem autoridade de prender criminosos que roubam nossos bens ou ameaçam as nossas famílias? Quem não aprecia que os tribunais tenham a autoridade de punir criminosos para proteger a comunidade? Outros serviços públicos úteis, tais como a manutenção das estradas, o saneamento e a educação, usualmente pagos pelos impostos cobrados pela autoridade governamental. Os verdadeiros cristãos, eles se destacam por reconhecer que é essencial respeitar essas devidas autoridades, as quais Deus constituiu no poder público para administrar. Devemos, então, como verdadeiros cristãos, reconhecer as autoridades que Deus a constituiu. Os cristãos devem ser exemplo de respeito às autoridades políticas. A Bíblia diz a crentes e descrentes, a todos os homens, que todos devem respeitar a autoridade civil que luta para o bem da comunidade. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso à igreja em Roma, e é de ajuda nós considerarmos o que ele disse em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Paulo era cidadão romano e Roma era uma potência mundial daquela época. A carta de Paulo, escrita por volta de 56 depois de Cristo, aconselha os cristãos a serem cidadãos exemplares. Em 13:1 da carta dele aos Romanos, ele deixou escrito: toda alma, toda vida, toda pessoa, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. As autoridades públicas, elas estão a serviço de Deus. Então, um homem, uma mulher, um jovem, estuda muito, presta um concurso público, outros fazem faculdades, enfim, eles conseguem ter uma boa formação profissional. Isso tudo porque Deus está permitindo a vida dele, permitindo que ele estude, permitindo, enfim, que ele vá à frente e ele chegue então a um cargo público, ou seja, em uma alta escala ou numa menor escala, mas ele ocupa um cargo público ali. E as autoridades públicas estão a serviço de Deus. Paulo explicou que não haveria autoridade humana se Deus não permitisse. Todas as autoridades que estão no poder, elas estão lá porque Deus permite que elas estejam lá. As autoridades superiores ocupam uma posição relativa na estrutura do propósito de Deus para a cidade que você mora, para o estado que você mora, para o país que você mora, para a comunidade onde você habita. Portanto, quem se opõe à autoridade toma uma posição contra a política de Deus. Quem se opõe às autoridades constituídas, eles estão se opondo contra Deus. Porém, os cidadãos que fazem o bem recebem louvor das autoridades superiores. Essas autoridades também têm o poder de administrar a punição àqueles que transgridem as leis. É por causa da vossa consciência que pagais impostos, porque eles são servidores públicos de Deus, servindo constantemente com
esse mesmo objetivo, ou seja, com o objetivo que Deus lhe concede, com a permissão de Deus. A responsabilidade pela administração dos impostos cabe às autoridades superiores e não àqueles que contribuem para o Estado, ou para o país, ou para o município. Como cidadãos honestos, o cristão mantém uma boa consciência. Por quê? Porque ele se sujeita às autoridades superiores e pagam os seus devidos impostos. Isto, os cristãos verdadeiros que buscam exemplos de Deus na sua palavra e são cristãos realmente que buscam o céu, que andam na presença de Deus. Essas atitudes na comunidade mantêm sua política e obediência com os requisitos divinos, com os requisitos de Deus, com as características de Deus. Por quê? Porque ele é um cristão exemplar na sua cidade, no seu estado, no seu cargo público, ou na sua empresa, ou no seu trabalho privado, como autônomo, enfim, como empregado ou como patrão, ele sempre administra com sabedoria, faz a sua política com inteligência, paga os seus impostos, tem a sua consciência limpa, ele dá exemplo de um verdadeiro cristão, um cidadão do céu. Na terça-feira, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, a igreja deve orar por todas as autoridades. A igreja deve orar. Você é igreja? Se você é igreja, você precisa orar pelas autoridades da sua cidade, pelas autoridades do seu país, por aqueles que administram a sua comunidade, o seu bairro onde você mora. O governo, ele vem de Deus para manter a ordem e para manter a paz. Os governantes têm grande responsabilidade, não só diante dos homens, mas eles têm, primeiro, uma responsabilidade diante de Deus. Mesmo que eles não acreditem, mesmo que eles não creiam em Deus, mas eles estão ali porque Deus os quer ali. Eles devem fazer justiça, eles devem guiar o povo com sabedoria e com cuidado. Se eles assim não fizerem, não estiverem fazendo justiça, não estiverem guiando o povo com sabedoria, como lhes é concedido fazer e eles precisam assim fazer, Deus julgará os governantes de acordo com as suas ações. Se ele estiver fazendo politicagem, se eles estiver fazendo um má governo, Deus os julgará. Deus mandou que nós respeitemos as autoridades. Deus, na sua palavra, ele nos manda orar pelas autoridades governamentais. Então, vamos orar pelas autoridades do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Nem sempre o governo é bom, mas o que nós devemos fazer é orar para que o país seja bem liderado e para que você também viva uma vida de paz com uma consciência tranquila diante de Deus. Orar pelos governantes é querer o bem do país. Quando você ora pelos governantes da sua cidade, quando você ora pelos governantes do seu país, é porque você quer o bem para a sua cidade, é porque você quer o bem para o seu país. Então, Êxodo 22 e 28, não blasfemem contra Deus, está dizendo lá, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo, porque se você fizer isso, você está sendo contra Deus, porque Deus é quem constitui as autoridades. Mateus capítulo 22, versículos 17 a 21, é a leitura diária de quarta-feira.
o cristão deve cumprir seus deveres civis. O que são os deveres civis? São os privilégios e garantias que o direito internacional e principalmente as constituições nacionais dão aos cidadãos. Os direitos civis agrupam as prerrogativas de liberdade individual, liberdade de palavra, manifestação, pensamento e fé, liberdade de ir e vir, defesa, propriedade, contrair contratos válidos e o direito à justiça e ainda outros. Os tribunais são as instituições públicas por excelência para a salvaguarda dos direitos civis. Agora, o que é cidadania? Cidadania está relacionado com os direitos civis. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, porque nós não temos só direitos, nós temos deveres civis. E a cidadania é o exercício dos direitos e dos deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país por parte dos seus respectivos cidadãos, que são os indivíduos que compõem determinada nação. Então, todos nós que compomos a nossa cidade, que moramos, que estamos lá na nossa cidade, nós temos os nossos deveres e temos também os nossos direitos, enfim, e nós devemos então cumprir com tudo isso. A cidadania também pode ser definida como a condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estejam interligados, né? E o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada. Então, quando a cidadania ou o cidadão ele cumpre os seus deveres e busca também os seus direitos, a cidade, a comunidade e o Estado, ela se equilibra. Agora, quando há somente a cobrança dos deveres, cobra-se somente aqui, ou seja, cobra somente os seus direitos, mas não executa os seus deveres dentro da sua cidade, dentro da sua nação, ou dentro do seu estado, ou na comunidade onde você mora, há então um desequilíbrio. Agora, quais são os deveres desse cidadão? A cidadania ela é constituída pela junção de uma série de direitos e deveres. Esses direitos e deveres eles variam de acordo com cada nação ou com cada grupo social. Isso depende. No entanto, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, alguns tópicos passaram a ser considerados universais e para quase todos os seres humanos. Entre alguns dos principais deveres e direitos do cidadão está votar para escolher os governantes. Quando você vota para escolher um governante. Você está cumprindo com o seu dever de escolha, de escolher. Se você rejeitar isso, se você não fizer isso, você vai acabar contribuindo para a corrupção da nação. Então é preciso você votar para escolher o governante da sua cidade, o governante para o seu bairro, para a sua nação, para o seu estado, para o seu país. Outra coisa do que tem os deveres do cidadão é cumprir as leis. É necessário nós cumprirmos as leis. E nós cumprimos as leis conhecendo essas leis. É preciso conhecermos as leis para que nós possamos cumpri-las.
Algumas leis, elas são básicas e nós a conhecemos muito bem. Outra coisa, educar e proteger os seus semelhantes também é um dever do cidadão. Educar os seus filhos e protegê-los. Enfim, todos aqueles que estão sobre a sua guarda, você deve proteger, você deve educar eles. Proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país e ainda outros, mas esses são os básicos, são os deveres do cidadão. Agora, quais são os direitos do cidadão? Se nós temos direito, é necessário que nós também, com muita sabedoria, com muita graça de Deus, nós possamos cobrar os nossos direitos sem nós alarmarmos, sem nós destruirmos os bens públicos, sem nós fazer com que as pessoas não possam ir e vir. Enfim, há manifestações saudáveis que todos os homens podem fazer e que não prejudica ninguém. E essas manifestações são manifestações sadias quando o cidadão cobra o seu direito. Direito à saúde, direitos à educação, direitos à moradia, direitos ao trabalho, previdência social, lazer e outros ainda. Então o cidadão é livre para escrever, o cidadão é livre não só para escrever, mas para dizer aquilo que pensa na sua escrita. Mas ele precisa assinar, ele precisa se responsabilizar por aquilo que ele escreve, e por aquilo que ele pensa, e por aquilo que ele diz. Todos são respeitados na sua fé, no seu direito, no seu pensamento e na sua ação diante da sociedade. O cidadão é livre para praticar qualquer trabalho, qualquer ofício ou qualquer profissão, mas a lei pode pedir estudo para isso, pode pedir uma formação para isso, um diploma para isso, pode pedir um concurso para isso, pode pedir um vestibular para isso, para que você possa então cumprir com aquilo que você quer, com o trabalho, com o ofício ou com a sua profissão. Outra coisa, só o autor de uma obra tem o direito de usá-la, publicá-la e tirar cópia dela. E essa obra, ela tem o direito de passar para os seus herdeiros. Os bens de uma pessoa, quando ela morre, passa também para os seus herdeiros. Em tempo de paz, qualquer pessoa pode ir de uma cidade para outra, ficar ou sair do país, sempre obedecendo à lei que foi feita para isso. Então, tudo isso são direitos do cidadão, que o homem deve cobrar na sua cidade, mas deve saber cobrar, deve ter sabedoria para cobrar. Porque, às vezes, na cobrança, você vai cobrar se manifestando de uma forma que você vai estar desobedecendo a lei, que você vai estar prejudicando outras pessoas, e isso não é correto diante de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 14, a leitura de quinta-feira, o cristão não deve se prender ao jugo desigual. A frase jugo desigual vem da carta de Paulo de 2 Coríntios 6 e 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Um jugo é uma barra de madeira que une dois bois à carga que eles estão puxando. Uma junta em um jugo desigual tem um boi mais forte e um boi mais fraco. Tem um boi mais alto e outro mais baixo. O mais fraco ou o mais baixo anda
o boi mais fraco ou mais baixo, ele vai andar lentamente com o mais alto ou com o mais forte, fazendo com que a carga vai se mover, mas ela vai se mover em círculos e nunca vai chegar ao alvo, nunca vai chegar aonde precisa chegar. Quando os bois estão em jugo desigual, eles não podem executar a tarefa que está diante deles para fazer. Em vez de trabalhar juntos, eles estão sempre em desacordo, porque o jugo está desigual e eles estão em desacordo um com o outro. A admoestação de Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 6, versículo 14, faz parte de um discurso à igreja de Corinto sobre a vida cristã. A ideia é que o mundo pagão, mau e descrente, é regido pelos princípios de Satanás e que os cristãos devem se separar desse mundo corrupto, desse mundo perverso, desse mundo pecaminoso. Assim como Cristo era separado de todos os métodos, objetivos e planos de Satanás, assim deve ser o cristão com relação aos não cristãos. A tentativa de viver uma vida cristã com um não cristão, como um amigo e aliado próximo, só nos fará andar em círculos, porque haverá o quê? Um desacordo, porque eu sou cristão e você não é. Então, acabamos entrando em desacordo e não chegamos aonde nós queremos chegar. Unir um crente a um incrédulo no casamento é unir opostos. E não dá certo, porque um vai para um lado e o outro vai para o outro. E esse jugo é o quê? É um jugo desigual. Não que nós não devemos ter e amar e zelar pelos nossos amigos. O que nós não podemos fazer é ser influenciado pelo seu pecado. Mas fazer o que devemos? Devemos trazê-los para servir a Deus assim como nós servimos. Trazer os não cristãos para ser cristãos e servir a Deus assim como nós servimos e estarmos então de acordo. Como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? É preciso estar em acordo e o jugo deve ser sempre igual. Romanos capítulo 13, o versículo 4, fala da importância do Estado virtuoso como autoridade. Paulo descreve os governantes no devido exercício de suas prerrogativas. Os governos em suas devidas funções ou prerrogativas amedrontam aqueles que fazem o mal e não fazem o bem. O homem que não quer ser obediente aos governantes deve procurar fazer o bem, deve procurar praticar o bem e obedecer. Paulo descreve o homem que age assim, que obedece e que pratica o bem, recebendo louvores das autoridades. Sua descrição da autoridade governante como sendo um ajudante, um agente de Deus, parece-nos muito forte. Aquele que faz o mal tem consciência do seu erro e deve temer a Deus. E ele sabe que está fazendo o mal. Ele sabe que ele está desobedecendo às leis e desobedecendo às leis que regem uma nação, que regem uma cidade, que regem um país. Ele está desobedecendo o governo e desobedecendo o governo, ele está contra, indo contra, ele acaba sendo contra Deus, porque Deus foi quem os constituiu ali. A autoridade não carrega a espada sem um propósito. Espada aqui quer dizer força. Aqui está claro que Deus autorizou a força para ser usada pelas autoridades humanas a fim de evitar a anarquia, a fim de evitar a tirania do mal na sociedade humana. As autoridades constituídas
devem combater aquilo que é mal. Pela segunda vez, no versículo 13 e 4, o governante ele é chamado de agente de Deus. Se ele é agente de Deus, ele deve fazer a política que Deus faz, a administração que Deus faz, buscar os exemplos que Deus deu para uma política com sabedoria, um governo com sabedoria. Um Estado virtuoso, ele produz os frutos da justiça e do bem. E quando ele faz isso, quando ele produz frutos para a justiça, quando ele produz frutos fazendo o bem, essas autoridades acabam ganhando confiança, credibilidade da sociedade. Isaías capítulo 5, versículo 20, a igreja deve manter a sua integridade no mundo hostil. Há uma filosofia de vida no mundo destruidora e não podemos nos submeter a essa sabedoria, a essa filosofia do mundo. Nosso estilo de vida não pode ser confundido com as práticas do mundo. Existe um contraste muito grande entre o Filho de Deus e o ímpio. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, há um contraste entre as palavras conformar e renovar. A mente conformada é uma mente obscurecida pela filosofia do mundo, porque está conformada com o mundo, conformada com o pecado. O conformismo nos faz aprovar e praticar as ações que o mundo executa, que o mundo faz. É quando o nosso estilo de vida aceita tudo como normal, nos impedindo de viver a boa vontade de Deus. Então, quando nós nos conformamos com o mundo, quando o homem se conforma com o mundo, o seu estilo de vida que ele vive passa a ser tudo normal e impede o crente, impede o cristão viver a vontade de Deus. Uma mente mundana conformada é como um espelho empoeirado. Enquanto ele não for limpo de toda sujeira, não poderá refletir a luz do sol. Então, um cristão não se adequa aos padrões deste mundo, de forma nenhuma. Este mundo, na verdade, é apenas um lugar passageiro. Nós somos aqui forasteiros, porque a nossa cidade não é aqui. O mundo não é a nossa habitação. A nossa cidade não é aqui. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele disse que a nossa cidade está no céu. E Jesus Cristo diz que foi para o céu para preparar lugar para os cristãos verdadeiros, para a sua igreja. Então, devemos dar exemplos de verdadeiro cristão, mesmo em um mundo pecaminoso, um mundo hostil, cheio de pecaminosidade. Só sendo sal e luz deste mundo, nós podemos então manter essa integridade de igreja de Cristo. Muitas pessoas dizem não se adequarem aos padrões no mundo moderno e se revoltam. As pessoas que fazem isso, que se revoltam, fazem por motivos que pertencem a esse mundo. Os cristãos são diferentes. Dizemos que não nos adequamos aos padrões do mundo moderno porque nós não pertencemos a este mundo. Agora, há pessoas que não são cristãos e diz que não conseguem se adequar a este mundo, mas essas pessoas fazem por motivos que pertencem a esse mundo. Nós não. Nós somos diferentes. Nós não nos adequamos porque a nossa cidade não é aqui. E o mundo não deve nos influenciar, não deve nos atrair ao pecado. Somos forasteiros e peregrinos aqui. Devemos olhar para Cristo.
Ele entregou sua vida por nós, pagou um alto preço para que vivêssemos de modo digno daquilo que ele nos ensina e que ele nos ensinou. E não nos conformarmos com o mundo e que fôssemos então o sal nessa terra e que fomos também a luz nesta terra. Seja sal ou seja luz na sua escola, seja sal e luz no seu trabalho, na sua família, por onde quer que você andar, o lugar que você frequentar, seja sal e luz. Jesus disse: vocês são o sal desta terra, vocês são a luz desse mundo. Viva uma vida santa para Deus, ofereça santidade a Deus, vivendo uma vida de santificação. Não deixe sua identidade ser confundida no mundo, mas seja diferente. Que todos olhem para você e vejam em você um cristão verdadeiro, que dá exemplos de um verdadeiro cristão que vai para o céu. www.moldado.com é o nosso site. Não esqueça de fazer lá uma visita. Também subscreva no nosso canal. Vamos ver as reflexões da nossa lição. Primeira, sobre o governo de todos os aspectos da vida humana, o que as Escrituras mostram? Bom, as Escrituras mostram que Deus intervém em nossa vida diária. E Ele trabalha para aqueles que nele esperam, conforme Isaías 64:4. Nesse aspecto, a Bíblia mostra também que o Altíssimo remove os reis e estabelece os reis. Ou seja, Deus é quem põe os governos e Deus é quem tira os governos. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Elas foram ordenadas por Deus. Paulo mostrou que as autoridades superiores são estabelecidas por Deus. Deus é o rei e o soberano sobre as nações. Deus estabeleceu autoridade em muitas áreas da sociedade. Na família, Deus colocou lá o esposo primeiro. Depois ele passou a ser um pai de família, porque vem os filhos e ele administra os filhos. Também Deus colocou como autoridade o governo civil para reger uma nação. Também para servir como seu ministro para o bem e louvar o que é direito para a destruição do mal. Princípios de justiça e direito são o alicerce do governo do universo por Deus. A justiça e o direito é o alicerce do governo que Deus quer para aqueles que Ele constitui em seus tronos para governarem nações, para governarem uma cidade ou para governarem mesmo uma comunidade. Isso tudo foi planejado por Deus para ser assim. Do mesmo modo, o alicerce dos princípios do governo civil deve ser assim como Deus quer. A segunda reflexão: que tipo de Estado vivemos hoje? Hoje nós vivemos num Estado democrático de direito, onde tanto cidadãos quanto autoridades instituídas têm direitos e deveres mediante a Carta Constitucional do país, isto é, vivemos no império das leis. E para sabermos como cobrarmos estas leis, precisamos conhecermos estas leis. Devemos exercer esse mesmo princípio de submissão ao Estado esposado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às potestades ou às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Então não resista, mas ore pelas autoridades, para que Deus abençoe você,
para que Deus abençoe sua cidade, seu país, sua nação, enfim, sua comunidade, e Deus te dê vitória em nome de Jesus. Terceira reflexão, a partir do exemplo da nação de Israel, qual foi o resultado da união entre igreja e Estado? Foi mal, né? Não foi bom. A exemplo da deformação da nação de Israel, o início dessa união trouxe até benefícios, mas em seguida essa mistura foi trágica. Os cristãos vinham sendo perseguidos desde o império de Nero, em 63 depois de Cristo. E veio até o ano 313, quando Constantino vai assumir agora como um imperador. E como o imperador Constantino e Licínio, imperadores romanos do Ocidente e do Oriente, eles promulgaram então o Edito de Milão. O decreto otorgou liberdade e tolerância religiosa aos cristãos do Império Romano. Então, foi bom, de uma certa maneira. Mas Constantino trouxe a igreja para se unir com o Estado. E aí já não foi bom. A igreja parou de crescer. A igreja, com as perseguições, vinha crescendo. Mas quando a igreja se uniu ao Estado, ela parou de crescer. Ela deixou de crescer. O imperador Teodósio decretou o Edito de Tessalônica, estabelecendo o cristianismo como religião oficial do império. O edito prometia vingança divina e castigo do Estado a quem não aderisse a esta lei. A partir de então, a união entre a igreja e o Estado passou a ser indiscutível. E até hoje, quando a igreja se une ao Estado, a igreja tem os seus prejuízos. Então a igreja, ela deve ser igreja, buscar a presença de Deus, não deve se interferir. Nós vamos ver isso agora. O que implica o conceito de Estado laico? O conceito de Estado laico é compreendido como a separação entre o Estado e a igreja. Significa que a igreja não pode interferir nas atividades do governo, e nem o governo pode se interferir nas atividades da igreja, porque a igreja é de Jesus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e quem governa a igreja é Jesus o Cristo, o ungido de Deus. A nossa quinta reflexão: qual o mal a ser combatido pela igreja, então? O que a igreja deve combater diante desse caos? O mal realmente a ser combatido pela igreja é o pecado. A igreja deve sempre combater o pecado, porque o pecado é que traz prejuízo à família, prejuízo à sociedade, prejuízo à igreja, prejuízo à cidade. O salmista diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, por causa do pecado, e o pecado é desobedecer a Deus, e por causa do pecado todos ficam separados de Deus, por causa do pecado todos ficam condenados à morte ou à condenação eterna por causa do pecado. Por isso a igreja deve sempre combater contra o pecado, e foi a ordem de Cristo: ide por todo mundo e pregar o evangelho, porque o evangelho, ele condena o pecado. Há muitos que estão por aí pregando um falso evangelho, trazendo heresias para dentro da igreja, pregando o evangelho, usando o evangelho para os seus próprios interesses. Esse não é o evangelho que Jesus mandou pregar. Esse não é o evangelho que Jesus mandou anunciar.
O evangelho que Jesus mandou anunciar é o evangelho que prega contra o pecado. É o evangelho que tira o pecado do mundo. É o evangelho que salva e dá ao homem a vida eterna. Então o pecado é a razão por que existe maldade no mundo. O pecado sempre vai ser a causa de todo o mal entre o homem, até que Deus consuma todas as coisas no juízo final. Sempre o pecado vai trazer maldição para o homem, maldição para a cidade, maldição para o país. Sempre o pecado vai destruindo o mundo e acabando com todas as coisas. Mas vai chegar um dia que Deus vai consumar todas essas coisas. No juízo final, tudo se acabará. E Deus, então, estabelecerá o seu reinado, quando todos nós estaremos com Ele para sempre, vivendo a vida eterna. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe poderosamente a sua família, e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical.